Olá, eu sou a Marilis e hoje o nosso grupo vai apresentar sobre engenharia de softwares de tempo real. Bem, o que eu quero dizer com tempo real? Tempo real quer dizer que o sistema de software tem um prazo limite, conhecido como deadline, para responder aos eventos externos. O software embarcado é muito importante economicamente, porque quase todos os dispositivos eletrônicos atuais incluem esse software. A diferença entre os softwares embarcados e os demais sistemas de software está na capacidade de resposta em tempo real. Um exemplo de sistema embarcado que posso dar para vocês é o sistema de freio de um carro. Quando você aciona o freio do carro, a resposta do carro deve ser parar o carro. Ou seja, o sistema deve responder ao estímulo em um tempo de prazo pequeno. O sistema de tempo real depende de quanto tempo a resposta demora para ser gerada. Agora falando a respeito do projeto de sistemas embarcados. Durante o desenvolvimento de projetos de softwares embarcados, os projetistas de software têm de considerar em detalhes o projeto e o desempenho do hardware do sistema. O modelo ideal para os sistemas embarcados é o modelo de estímulo-resposta. O estímulo é um evento que ocorre no ambiente do sistema do software que faz com que o sistema reaja de alguma maneira, e a resposta é um sinal ou mensagem que o software envia para o seu ambiente. Aqui a gente tem um exemplo de um estímulo-resposta para um sistema embarcado. Por exemplo, o estímulo é desligar um alarme. A resposta é desligar todos os alarmes ativos, desligar todas as luzes que foram ligadas. Um outro estímulo, falha de sensor. Qual que é a resposta? Chamar o técnico de manutenção. Os projetos de sistemas embarcados, dentro do projeto de sistemas embarcados, a gente tem dois tipos de estímulos: os periódicos, que ocorrem em intervalos de tempos previsíveis. Um exemplo é um sistema que examina o sensor a cada 50 milissegundos e toma uma atitude dependendo do valor que o sensor der. E os não periódicos, eles ocorrem de modo irregular e imprevisível, e normalmente são sinalizados usando o mecanismo de interrupção no computador. Os atuadores controlam os equipamentos como se fosse uma bomba, que depois fazem mudanças no ambiente do sistema. Aqui é um exemplo de modelo geral de sistema de tempo real embarcado. O sensor manda estímulos para o sistema de controle de tempo real, que manda respostas para os atuadores, que vai fazer mudança no ambiente. Aqui é o exemplo de processo de sensor e atuador. O sensor manda o estímulo para o controle de sensor, que manda para o processador de dados, que manda para o controle do atuador, que manda uma resposta para o atuador. Uma diretriz de projeto para sistemas de tempo real é ter processos de controle separados para tipo de sensor e atuador. Esse modelo permite que os dados sejam coletados rapidamente do sensor, antes mesmo que eles sejam sobrescritos pela próxima entrada, e que o processamento e a resposta associada do atuador sejam realizados mais tarde. Devido a isso, é preciso organizar a arquitetura do sistema de tempo real para que logo que um estímulo for recebido, o controle seja transferido para o tratador correto. Não existe um padrão para o processo de projeto de sistemas embarcados. Porém, as seguintes atividades podem ser incluídas no processo de projeto de software de tempo real. A primeira é a seleção de plataforma, né? Você deve escolher o hardware e o sistema operacional que devem ser utilizados, identificação de estímulos respostas, análise temporal, projeto de processo, projeto de algoritmo, projeto de dados e agendamento de processos. Os processos em um sistema de tempo real têm de ser coordenados e devem compartilhar informações. Durante o projeto de troca de informações entre os processos, é preciso levar em conta que esses processos podem ser executados em velocidades diferentes. E para evitar esse problema, a gente usa a troca de informações usando o buffer compartilhado. Isso significa que as informações não podem ser sobrescritas antes de serem lidas e que elas não podem ser lidas duas vezes. Aqui a gente tem um exemplo de um buffer compartilhado. O processo produtor, ele insere o buffer na cauda, aqui no V10, e o processo consumidor recupera os dados aqui na cabeça, que é o V1. Após o processo consumidor recuperar os dados, a cabeça passa a ser o V2 e o processo produtor pula para a próxima linha. Olá, meu nome é Raquel. Eu vou falar sobre os padrões de arquitetura para software de tempo real. Os padrões de arquitetura, eles são descrições abstratas e estilizadas de boas práticas de projeto. Eles capturam o conhecimento sobre a organização das arquiteturas de sistema, quando essas arquiteturas devem ser usadas e suas vantagens e desvantagens.
O padrão de arquitetura é usado com o objetivo de entender uma arquitetura e como um ponto de partida para criar um projeto de arquitetura específico. Existem padrões de arquiteturas distintos para os sistemas embarcados de tempo real. Eles são orientados a processos em vez de serem orientados a objetos ou a componentes. Existem três padrões de arquitetura em tempo real que são utilizados frequentemente e serão discutidos aqui. São eles: observar e reagir, controle de ambiente e pipeline de processo. Esses padrões, eles são padrões de arquitetura que descrevem a estrutura global de um sistema embarcado. Eu vou falar agora sobre o padrão observar e reagir. Os sistemas de monitoramento são uma importante classe de sistemas de tempo real embarcados. Um sistema de monitoramento, ele vai examinar o ambiente por meio de sensores e normalmente ele vai exibir de alguma forma o estado desse ambiente. Se o sistema detectar algum evento ou algum estado diferente, algum estado excepcional, o sistema de monitoramento vai tomar alguma atitude. Por exemplo, ele pode disparar alarmes para chamar a atenção do operador para o evento, ou até mesmo iniciar alguma ação preventiva, como por exemplo desligar o sistema para preservá-lo de danos. Nessa figura, ela mostra a estrutura de processo do padrão observar e reagir, né? Podemos ver aí os sensores, né? E o processo observador, ele que vai meio que perceber, né? A movimentação, né? A partir desses sensores. E ele vai mandar, né? Esses valores do sensor para o processo de análise que vai tomar uma atitude, né, caso tenha, por exemplo, um movimento. Vai ativando o processo de alarme, né, para ligar, né, o alarme, a sirene, ou então vai ativar o processo reator, né, e utilizando outros equipamentos. Ativa também o processo de display a partir de valores, né, do display, e vai mostrar, né, as informações num display, né, numa tela para o usuário. Eu vou falar agora de um exemplo sobre esse padrão. O exemplo é um alarme contra roubo, né, que vai ser instalado em um prédio de escritório. Deve ser implementado, né, um sistema de software como parte do sistema de alarme contra roubo em prédios comerciais. Esse sistema ele vai usar vários sensores, como por exemplo detectores de movimento na sala, né, em cada sala, sensores de porta, sensores de janela no térreo. Aí, quando o sistema detecta a presença de algum invasor, ele vai chamar automaticamente a polícia, vai relatar a localização do alarme, vai acionar as luzes da sala em volta do sensor ativo e também vai disparar um alarme audível. A figura mostra, né, a estrutura de processo de um sistema de alarme contra roubo. As setas, eles mostram os sinais enviados de um processo para o outro. O padrão de observar e reagir, ele foi utilizado nesse projeto. Existem processos observadores, né, associados a cada tipo de sensor e também processos reatores para cada tipo de reação. O único processo de análise vai verificar todos os dados dos sensores e os processos de exibição no padrão são combinados em um único processo de exibição. Olá, eu sou Otávio, eu estou gravando aqui diretamente da UFOP, então eu peço perdão caso a qualidade de áudio não esteja tão boa e caso aconteça algum ruído, algum distúrbio aqui durante a minha apresentação. Eu vou falar de mais um padrão de arquitetura de software em tempo real,
que é o controle de ambiente, que consiste em um sistema que analisa informações de um conjunto de sensores que coletam dados do ambiente do sistema. Com base nos dados coletados, são enviados dados de controle para os atuadores que depois provocam novas mudanças no ambiente do sistema. Aqui temos um diagrama que mostra como acontece esse controle de ambiente e na primeira etapa aqui, como podemos ver, o processo monitor tem sensores que captam valores do ambiente e passam eles para o processo de controle, onde os atuadores vão receber instruções das ações que eles vão precisar executar para modificar o estado do nosso ambiente. Depois que essas ações são executadas, existe um processo monitor do atuador que verifica se elas foram executadas corretamente. Após isso, existe um processo de display. Em alguns softwares podem haver alguns que não tenham esse processo de display, ele não é obrigatório, e que consiste em mostrar ao usuário a alteração que foi feita no ambiente através de um display. Neste padrão pode servir como uma fundação para um projeto de sistema de controle, com uma instanciação do padrão de controle de ambiente para cada atuador ou tipo de atuador que está sendo controlado. O projeto é subsequentemente otimizado para minimizar o número de processos. É possível combinar os processos de monitoramento e de controle do atuador ou manter um único processo de monitoramento e controle para vários atuadores. Um exemplo que é trabalhado no livro, que eu vou falar um pouco no próximo slide, é um sistema de freios antiderrapante, um carro que monitora as rodas e o sistema de freio do próprio carro, que é o ambiente do sistema. Ele busca sinais de que as rodas estão derrapando e, caso realmente estejam, ele ajusta a pressão dos freios para que reduza a probabilidade de derrapagem. Aqui é o exemplo que eu comentei sobre os freios dos automóveis. Esse sistema possui 4 atuadores, cada um controla o freio em uma roda. Os processos de cada sensor são combinados em um único processo de monitoramento das rodas e o qual supervisiona os sensores em todas elas. Esse monitoramento de estado de cada roda verifica se ela está girando ou se ela está parada. E o outro processo distinto ali, que é o monitor do pedal, ele verifica a pressão no pedal do freio exercida pelo motorista. Continuando aqui, eu vou falar de mais um padrão de arquitetura, que é o pipeline de processos. Vários sistemas em tempo real se concentram na coleta de dados analógicos do ambiente. Posteriormente, esses dados são digitalizados para análise e processamento. Adicionalmente, podem ocorrer a conversão de dados digitais para analógicos, sendo estes reenviados ao ambiente. Por exemplo, um sistema de rádio que aceita dados digitais e transforma esses dados, em um sinal sonoro para que as pessoas possam ouvir. O processamento de dados envolvidos nestes sistemas tem de ser executado com muita rapidez, senão os dados de entrada podem se perder e os sinais de saída se fragmentar, pela falta de informações essenciais. O padrão de pipeline ele possibilita esse rápido processamento ao decompor o processamento dos dados necessários em uma sequência de transformações distintas. Cada uma dessas transformações é implementada por um processo independente. Essa arquitetura é eficiente para sistemas que usam vários processadores com vários núcleos, porque você tem muitas atividades ali e um processador mais robusto ele consegue lidar melhor com cada uma delas. Explicando agora como o pipeline funciona, ele é configurado com dados que se movem em uma sequência de uma extremidade do pipeline para outra, como a gente pode ver ali no diagrama. Os processos frequentemente estão ligados por buffers sincronizados para permitir que os processos produtor e consumidor executem em velocidades diferentes. A conclusão de pipeline pode ser exibição, armazenamento de dados ou então terminar em um atuador, caso o seu software, o seu sistema ali necessite que esse atuador execute alguma ação. Falando aqui para finalizar a parte do pipeline, um exemplo de um software de controle de um reator nuclear. Esse sistema ele coleta os dados dos sensores que monitoram o fluxo de nêutrons no reator. Eles vão ter os sensores que vão captar os dados analógicos, vai ter um conversor analógico digital para que os dados sejam manipulados ali de maneira digital. Vai passar pelo buffer de dados brutos, processamento desse fluxo e depois um buffer do valor do fluxo. Depois que acabar o pipeline, ele pode ser tanto armazenado para um futuro processamento, ou então ser exibido no display ali para que provavelmente os funcionários dessa empresa
que trabalham nesse reator consigam ter acesso a esse valor do fluxo, né? Olá, eu me chamo Vitor e agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise temporal, né? Basicamente, nós temos que a análise temporal é a correção do sistema de tempo real que não depende só da correção de suas saídas, mas como também do tempo que as saídas são produzidas. Basicamente, a análise temporal também é uma atividade importante no processo de desenvolvimento de software embarcado em tempo real. Nós temos também que os seus resultados da análise são utilizados para decidir com frequência cada processo que deve ser executado e como esses processos devem ser agendados pelo sistema operacional real, né? Analisar os sistemas em tempo real é, digamos que, desafiador, né? Basicamente por conta da combinação de estímulos periódicos e não periódicos que nós temos, né? A imprevisibilidade que nós temos entre os mesmos, né, que acabaram de ser citados, requerem suposições sobre sua probabilidade, podendo levar a falha no desempenho após a entrega. Com o aumento da velocidade dos computadores, basicamente os sistemas passaram a ser projetados apenas com estímulos periódicos, enquanto em épocas, né, que em processadores mais lentos, os estímulos não periódicos eram cruciais para evitar os atrasos prejudiciais no processamento dos eventos críticos, né? Bom, basicamente, agora aqui, né, tipo, nós temos três fatores que são, né, digamos, fundamentais, né, para analisar, ter nossa análise temporal de uma maneira correta, digamos, né? Enfim, tanto para sistemas em tempo real quanto projetar sistemas para satisfazer tais requisitos, né? Bom, o primeiro deles nós vemos que é o prazo limite, né? Que em geral é o deadline do inglês, né? Que é basicamente o tempo no qual os estímulos devem ser processados de alguma resposta e ser processados de alguma resposta a ser produzida pelo sistema, né? Depois nós temos a frequência, que é o número de vezes por segundo que o processo deve executar, né? Para que se tenha uma confiança que ele sempre cumprirá sua função em prazo limite, né? Nós temos também o tempo de execução, que basicamente é o tempo necessário para processar um estímulo e produzir uma resposta. Que também no tempo de execução, né, nós temos que ele nem sempre vai ser o mesmo em razão de alguma coisa condicional, né? Tipo, tanto do código quanto do próprio sistema operacional em si, né? Que, enfim, dependendo digamos, da potência do seu CPU ou de alguma coisa do tipo assim, pode influenciar no tempo de execução para mais ou para menos, né? Bom, agora nós temos aqui, né, na figura, que a gente vai dar uma analisada nela agora, né, que basicamente ela fala que após, digamos, né, após uma falta de energia, né, uma falha de energia, né, o tempo necessário para a gente entrar em operação, para a bateria reserva entrar em operação é de 40 milissegundos, né, considerando uma margem de erro minúscula, digamos. No entanto, o sistema leva 16 milissegundos para iniciar o fornecimento de energia para a bateria, deixando apenas 24 milissegundos disponíveis para detectar a falta de energia e iniciar a alimentação com a bateria reserva. O processo ele é agendado, né? E para executar a cada 4 milissegundos, que é cerca de basicamente 250 vezes por segundo, né? Com isso, o sistema presume que há uma falta de energia e se houver uma queda significativa de voltagem mantida por 3 leituras, no caso, no pior deles, né, sendo de 16 milissegundos após a detecção, para iniciar o chaveamento da bateria reserva, assegurando um prazo total de 50 milissegundos. Bom, agora nós temos outra imagem, né, a figura 21.16, que ela basicamente fala um pouco, né, sobre o que nós falamos na figura anterior, mas com algumas outras coisas, né, enfim, né, que ela fala basicamente, né, que nós temos na falha de energia, ela é detectada, né, que ela vai ser detectada quando há uma queda de voltagem de mais de 20%. A resposta, basicamente, que nós temos que ter, né, é que chavear o circuito para a alimentação da bateria, nós temos que chavear o circuito para alimentação por bateria por meio de uma sinalização do dispositivo eletrônico de comutação de energia que nós temos. E agora, com base, né, no exemplo aqui que o próprio livro nos deu, né, sobre um alarme de invasão, né, que também está aí, né, que ele basicamente um estímulo gerado por sensores no sistema. E que a resposta para esse estímulo vai ser sempre computar o número da sala do sensor ativo, né, onde o sensor foi, digamos,
ativado, né, basicamente, e fazer uma ligação para a polícia, ou enfim, e basicamente sintetizar, iniciar o sintetizador de voz para que haja uma chamada, né, entre a polícia e ligar o alarme de invasão audível, basicamente, né? Bom, e agora por último, nós temos a figura 2.17, que aqui basicamente fala sobre os processos, que são os processos periódicos não anotados que fala sobre os processos periódicos que são anotados com sua frequência. Basicamente, os processos iniciados com R, né, que nós temos aqui, por exemplo, o processo de alarme audível ali, tá, com o R, né, de 5 milissegundos, ele quer dizer que o processo roda, que são estímulos anotados, né? E, basicamente, os processos anotados com B são os testes que rodam em segundo plano, ou, traduzindo para o inglês, background, né? Basicamente, esse processo em segundo plano, ele só é executado quando o tempo do processador, quando há tempo do processador disponível, né? E, em geral, é mais simples projetar um sistema para que haja um pequeno número de frequências de processo. E, basicamente, por fim, né, os tempos de execução representam o pior cenário dos tempos de execução exigidos dos processos. Meu nome é Marcos Paulo e eu vou falar de sistemas operacionais de tempo real. Os sistemas operacionais padrão comum, como Linux e Windows, eles não são adequados para a execução de sistemas em tempo reais. Esses sistemas operacionais eles têm muitas aplicações e muitas funcionalidades, e eles acabam não tendo a velocidade requerida por esse tipo de aplicação. Essas aplicações que necessitam da resposta em tempo real são construídas sobre sistemas operacionais de tempo real, os SOTR. Exemplos de SOTR são o Windows Embedded Compact, o VS-Works e o Arch Linux. Um SOTR ele vai gerenciar os processos e a alocação de recursos necessária para que aquele sistema funcione exatamente em tempo real. Os componentes comuns que um SOTR médio possui, ou seja, um SOTR que não seja nem muito básico e nem muito avançado, são um relógio em tempo real, que vai servir para marcar cada hora de um processo, cada tempo de um processo periódico, um tratador de interrupções, que ele vai tratar algo que aconteça com o sistema que não esteja previamente previsto, um agendador ou um scheduler, que vai servir para pegar essa ordem dada através dos processos periódicos e escolher um processo para ser executado, o gerenciador de recursos, que ele vai alocar memória e até mesmo pode alocar um processador, caso seja um sistema que tenha mais de um processador presente. Ele vai alocar esses recursos para o processo específico e vai mandar para uma lista de prontos para o despachante. O despachante, através dessa lista de prontos, ele vai executar o processo que vai ser feito naquele exato momento, qual o processo que pode ser executado naquele momento. Aí ele vai iniciar a execução dele. Nessa imagem tirada do livro Engenharia de Software do Ian Somerville, basicamente ela exemplifica o que eu falei de modo mais intuitivo. Ela mostra o agendador e sua relação com o relógio de tempo real. Ele pega a ordem dada por esse relógio, o tempo que cada processo precisa, o prazo para cada processo. Aí ele vai mandar para o gerenciador de recursos, que vai pegar os recursos disponíveis pelo sistema e ver qual processo ele vai fazer, qual processo ele consegue fazer com os recursos, vai mandar para essa lista de pronto e depois o despachante ele vai começar algum processo daquela lista. Um gerenciador de processos de um SOTR ele vai ser responsável por controlar a escolha dos processos para execução, seu início e fim e os recursos alocados para tal. A gente vai ter diferentes tipos de prioridades, sejam elas nível de clock, vai se tratar da alocação de processos periódicos, ou linha de interrupção, processos que necessitam de uma resposta imediata, como por exemplo um clock em tempo real no sistema. Isso não vai ser necessário quando já há um suporte à interrupção nesse sistema. Processos de segundo plano, a gente pode dizer que são processos de autoverificação. Eles não têm tempo nem prazo específico para serem cumpridos e o sistema vai executar ele quando possível, quando houver recursos necessários para ser executado. Processos periódicos mencionados anteriormente, eles vão ser processos que são executados em intervalos de tempo específicos. Pode ser uma coleta de dados, ou acesso ou manutenção de algum atuador. Eles vão ser sempre executados em intervalos de tempo específicos dados. E o mecanismo de interrupção, que a gente falou antes das interrupções, que pode ser algo que pode atrapalhar o sistema. Esse mecanismo de interrupção vai ser uma sequência de ação que trata uma interrupção. Ele vai pegar uma parte da memória específica e vai pegar essa interrupção, ele vai
tratar de não permitir mais interrupções. Por exemplo, se no meio de ele estar dando uma interrupção, se houver outra interrupção, esse tratamento dessa interrupção anterior não vai ser interrompido. Então ele desabilita essa interrupção ser pega, e naquela memória ele vai tratar, vai descobrir a causa e vai tratar aquela interrupção. Depois disso tudo, a gente vai ter o controle dado de volta do sistema operacional e tudo volta ao normal. O buffer ele vai ser as informações sobre a interrupção do sistema. Ele vai ser um sistema de coleta de dados de alta velocidade que ele vai receber todas as informações daquela interrupção que acabou de prejudicar o sistema. O agendador de processo ele vai ter diferentes políticas de agendamento. A gente vai ter o agendamento não preventivo, que após um projeto ser agendado, ele não pode ser bloqueado a não ser por ele próprio. Ou seja, ele só vai ser bloqueado por uma ação dele mesmo, como por exemplo uma leitura de dados, e ele mesmo possa pedir. Já o agendamento preventivo, esse processo pode ser interrompido se algum processo de maior prioridade que ele requerir passagem. A gente vai ter diferentes algoritmos de agendamento, como o round robin, que vão ser cada um sendo executado em um determinado momento, sem algo específico. A taxa monotônica, que ela vai executar primeiramente o processo que vai levar menos tempo, e por fim o agendamento através do prazo mais curto primeiro, que o processo que vai ser executado primeiro vai ser o processo que tem o prazo mais curto para ser executado. Por fim, tem mais uma imagem daquilo que eu falei anteriormente, das ações de um SLTR necessárias para iniciar um processo, o agendador, o gerenciador de recursos e o despachante desempenhando aquelas funções que eu disse. O agendador ele vai escolher o processo para execução, vai mandar para o gerenciador de recursos, que aloca a memória e processador, e depois manda para o despachante, que inicia a execução em um processador que esteja disponível. Por fim, a gente falou aí da engenharia de software aplicada para sistemas de tempo real.